dia a todos, eu sou a Rita e sejam muito bem-vindos. No contexto de estudo da Unidade 12 de Economia A, hoje vamos viajar até à década de 90 da União Europeia e vamos falar sobre o Tratado de Maastricht. Na minha apresentação vou abordar o que foi o Tratado de Maastricht, a União Política, Económica e Monetária, os critérios de convergência nominal e a importância deste tratado na atualidade. Como sabemos, ao longo da história da União Europeia foram criados vários processos de integração dos países, com vista à união entre povos. Após a criação do Mercado Único Europeu, o Tratado de Maastricht marca a década de 90 e é uma nova etapa de integração dos 12 Estados-membros que compunham a CE. São Itália, Bélgica, Países Baixos, França, Alemanha, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grécia e, finalmente, Portugal e Espanha. O Tratado de Maastricht foi assinado em fevereiro de 1992, contudo só entrou em vigor a 1 de dezembro de 1993. Este tratado é diferente do de Roma e do de Paris, dado que pretende ir mais além da vertente económica e introduz ainda uma via política e social. A União Política. A via de integração político-social surge num contexto de mudanças geopolíticas na Europa, como por exemplo a queda do Muro de Berlim que marcou a abertura da Europa de Leste à Europa Ocidental e a reunificação da Alemanha. A União Política assenta em 3 grandes pilares centrais, embora os manuais tracem outros objetivos, falar-vos de todos. O primeiro pilar é o da Comunidade Europeia, que reúne a CEE, a SECA e a Euratom, isto é, define a cidadania da União, políticas comuns, o mercado único, a União Aduaneira e Monetária e o espaço de Schengen, que, para quem não sabe, é um espaço sem controle nas fronteiras. O segundo pilar é o da criação de uma política externa de segurança comum, a PESC, tem em vista manter a defesa e a paz, gerir crises e missões humanitárias, salvaguardar os valores comuns e a independência da União Europeia e assegurar o respeito pela democracia e direitos humanos. O terceiro pilar é o da cooperação nos domínios da justiça e assuntos internos, que consiste numa partilha de informação entre todas as nações com vista a estas estarem sincronizadas na justiça. Por exemplo, aqui a partilha de informação entre os países permite ter um maior controle do tráfico de droga, crimes organizados, terrorismo, corrupção, entre outros. E se não fosse esta sintonia entre a justiça dos vários países, seria mais difícil localizar os criminosos e puni-los, certamente. Indo um pouco mais além, os manuais de economia ainda nos falam da construção de uma Europa social, para assegurar a coesão e a convergência do nível de vida. Falam-nos da instauração da cidadania europeia, que nos permite estudar noutros países e fazer Erasmus, por exemplo. No reforço da legitimidade democrática, as eleições são controladas, as ditaduras são impedidas e segue-se o princípio da não discriminação nos campos da ação comunitária. União Económica e Monetária. Do ponto de vista da União Económica e Monetária, o Ato Único Europeu e o Mercado Único caminharam na direção da abolição de fronteiras, de forma a circularem livremente dentro da CE mercadorias, pessoas, serviços e capitais. Contudo, era necessário derrubar os mais elaborados obstáculos, que era a existência de diferentes moedas nos países membros. E foi assim que surgiu a necessidade de criação de uma moeda única em todo o espaço europeu. A construção da União Económica e Monetária ficou calendarizada na assinatura do Tratado de Maastricht em 3 fases, de forma a provocar a convergência das políticas económicas e monetárias dos Estados-membros e a adoção da moeda única. Para quem não sabe, por convergência podemos entender harmonia, afinidade ou semelhança. Falaremos então das 3 fases, sendo de destacar a terceira. A primeira fase decorreu entre 1990 e 1994 e caracterizou-se pela adoção de leis e de reformas que tinham em vista a livre circulação de capitais, a harmonização do desempenho económico dos Estados e a correção dos desequilíbrios regionais.
A segunda fase iniciou-se a 1 de janeiro de 1994 e terminou em dezembro de 1998 e caracterizou-se pela criação do Instituto Monetário Europeu, que veio preparar o caminho para o nascimento do Banco Central Europeu. A terceira e última fase iniciou-se a 1 de janeiro de 1999 e marcou a entrada em funcionamento da União Económica e Monetária. Nesta fase foram fixadas as taxas de conversão das moedas nacionais dos países desta União relativamente à moeda única, o euro, e as moedas nacionais foram substituídas pelo euro. A entrada do euro enquanto moeda física só veio a acontecer em 2002, porque entre 1999 e 2002 a moeda foi utilizada unicamente para fins contabilísticos e era reconhecida como moeda escritural dos mercados financeiros. Servia, por exemplo, para fazer pagamentos eletrónicos e para os vários Estados conseguirem ver também o poder do euro no mercado internacional. É utilizado por mais de 337 milhões de pessoas. O euro foi introduzido em 1999, altura em que Portugal o adotou, mas nessa altura funcionou como moeda virtual nas operações de pagamento que não envolviam nem notas nem moedas. Em 1 de janeiro de 2002, o euro foi introduzido fisicamente sob a forma de notas e moedas. Para um Estado-membro adotar o euro, tem de respeitar os chamados critérios de convergência ou critérios de Maastricht, que incluem a estabilidade de preços, o nível de inflação baixo, a estabilidade das taxas de câmbio e a solidez das finanças públicas. O primeiro é o da estabilidade de preços e diz-nos que a taxa de inflação média no período de um ano não pode exceder em mais de 1,5 pontos percentuais as taxas dos 3 Estados-membros com melhores resultados em termos da estabilidade de preços. Na situação das finanças públicas, a dívida pública não pode ser superior a 60% do PIB, a menos que esteja a diminuir suficientemente ou a aproximar-se desses 60%. E o déficit de uma economia não pode exceder os 3% do PIB, a menos que esteja a diminuir continuadamente e que se situe perto desses 3%. Os dois próximos critérios só se verificam no momento da entrada de um país na União Europeia, porque depois da sua entrada o país perde a soberania para o Banco Central Europeu, que passa a controlar as taxas de juros. Falamos então do critério da durabilidade da convergência, que diz-nos que a média da taxa de juros a longo prazo, verificada no período de um ano, antes da sua data de avaliação, não pode exceder em mais de 2 pontos percentuais a média da taxa de juros a longo prazo dos 3 Estados-membros com melhores resultados, ao nível da estabilidade de preços. O último critério é o da observância das margens de flutuação, ou melhor dizendo, o critério da estabilidade das taxas de câmbio. E afirma que nenhum país, durante o período de 2 anos, pode registrar grandes desvios relativamente à taxa de câmbio central. Os critérios de convergência são muito importantes para a seleção dos países pertencentes à União Económica e Monetária, porque a necessidade de garantir a estabilidade económica na área do euro é essencial. Desta forma, evitam-se choques e crises que teriam consequências em todos os países da área euro caso se verificassem e colocariam em risco a União Económica e Monetária. O euro é uma moeda estável, com um baixo nível de inflação, taxas de juros baixas, contribuindo para a solidez das finanças públicas. A sua utilização aumenta a transparência dos preços, elimina os custos de câmbio da moeda, melhora o funcionamento da economia europeia, facilita o comércio internacional e confere à União Europeia uma voz mais forte no mundo global. Por fim, estou grata pela vossa atenção, espero que tenham compreendido tudo e até à próxima!